Era véspera de feriado prolongado. Aqueles 4 dias que todo mundo aproveita para viajar em família, descansar, esquecer dos problemas. E ali estava eu, com a mala pronta, camisa passada, chapéu no colo. Já tinha separado até meu remédio da pressão dentro da nécessaire. Mas foi bem na hora de sair, com as malas já na porta, que meu filho olhou bem para mim e disse, com aquela cara séria que eu nunca vou esquecer: "Nós votamos. Você não vai mais com a gente. Lugar de velho é em casa, vendo TV." A risada deles ecoou pela sala, como se fosse normal falar isso para o próprio pai. Eu só dei um leve assentir com a cabeça, sem dizer nada. Mas naquele momento, sem que eles soubessem, minha história com eles mudava para sempre. Porque lá no aeroporto, eles iam se deparar com uma surpresinha que eu deixei para eles. E olha, todo mundo voltou chorando para casa. Para quem não me conhece, meu nome é Amaro. Nasci no interior de Minas, numa cidade chamada Carmo do Rio Claro. Filho de agricultor, mas desde jovem decidi pegar outro rumo. Aos 18 anos, tirei minha habilitação de caminhoneiro. E desde então, foi estrada, chuva, poeira, buraco, madrugada dirigindo para lá e para cá. Transporte de carga era minha vida. Não era glamour, não. Era ralação mesmo. Dormir em posto de gasolina, comer em restaurante de beira de estrada. Mas era honesto. E tudo que eu ganhava, eu colocava dentro de casa. Comprei minha primeira casa assim. Paguei escola para o meu filho assim. Sempre disse para ele: "Filho, quero que você estude para não precisar passar o que eu passo." Talvez tenha sido aí meu erro. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar minha história. E peço a você que está ouvindo agora: se essa história tocou teu coração, se já te fez lembrar de alguém, se inscreve aqui no canal, comenta aí de qual cidade você está nos ouvindo e compartilha com alguém da família. Todo dia tem história nova por aqui. Naquela manhã, acordei antes de todo mundo. Já era costume. Feriado prolongado, mas meu relógio biológico não queria saber disso. Levantei, fiz meu café, coloquei minha camisa azul clara, aquela que eu sempre guardava para as ocasiões especiais. Passei perfume, ajeitei o cabelo, que mesmo branco ainda gosto de deixar alinhado. E fiquei ali na sala, sentado no sofá, só observando a correria deles. Meu filho indo e vindo com as malas, a esposa dele falando no telefone, organizando o hotel, transfer do aeroporto, e as crianças, meus netos, brincando com as mochilas, rindo alto, cheios de energia. Foi quando ele parou bem na minha frente, com aquela expressão que já não tinha mais paciência nem afeto, e falou: "Pai, a gente conversou aqui, nós votamos, você não vai mais. É melhor para o senhor ficar em casa mesmo vendo TV." Eu fiquei em silêncio. Não questionei, não chorei, não pedi explicação. Só olhei para ele, ajeitei o chapéu na cabeça e disse: "Tá certo, filho, tá certo." Eles seguiram com as malas e eu fiquei ali, sozinho na sala, olhando para o vazio. Mas naquele instante, veio na minha cabeça uma lembrança. Uma coisa que talvez Deus tenha colocado ali para me lembrar que eu ainda tinha valor. Um envelope amarelo, guardado dentro do armário, entre meus documentos antigos. Peguei, coloquei dentro da minha bolsa de couro, aquela mesma que me acompanhava nos tempos de caminhoneiro, e decidi sair também. Enquanto eles seguiam de carro para o aeroporto, eu peguei um táxi. Mas o destino não era o mesmo. Eu já sabia exatamente onde ir. Já tinha tudo planejado, porque naquela bolsa, naquele envelope, estava algo que eles nem imaginavam, algo que ia mudar tudo. Enquanto o táxi seguia devagar pelas ruas já movimentadas por causa do feriado, eu ficava olhando pela janela, com a mão segurando firme a bolsa de couro no colo. Não era o tipo de coisa que eu fazia com frequência, sair de casa sem avisar para onde ia. Mas naquele dia, naquele exato momento, eu sentia que precisava fazer aquilo por mim mesmo. Era como se depois de tantos anos colocando os outros sempre na frente, finalmente tivesse chegado a minha vez. Meu coração batia mais rápido, não de medo, mas de uma certa ansiedade diferente, misturada com uma ponta de tristeza. Eu não estava com raiva do meu filho, não. Raiva passa,
Mas o que fica é aquela dor de ser tratado como se a gente não valesse mais nada. Como se depois de certo tempo, a nossa história, os nossos sacrifícios, simplesmente deixassem de ter importância. O motorista era um rapaz novo, devia ter uns 30 anos no máximo. Quase não conversou, só perguntou o endereço e foi seguindo no GPS. E eu ali, quieto, pensando em tudo. Pensando em quando foi que as coisas mudaram tanto. Porque olha, teve uma época em que meu filho vivia grudado comigo. Eu levava ele na boleia do caminhão. Ele ficava ali brincando com as marchas, achando que estava dirigindo de verdade. Me pedia para parar em todo o posto para comprar aqueles chocolates pequenos, e eu sempre dizia que não podia, mas acabava comprando do mesmo jeito. A gente tinha uma ligação forte, mas parece que depois que ele cresceu, se formou, casou, comprou casa, carro, tudo foi se afastando, ficando frio. Hoje, parecia que eu era só mais um incômodo. Quando o táxi chegou no prédio, eu paguei em dinheiro, agradeci baixinho e desci com minha bolsa na mão. Era um prédio simples, nada de luxo. Fiquei ali em frente uns segundos, olhando para cima, como quem olha para o passado e para o futuro ao mesmo tempo. A portaria já me conhecia, então entrei sem dificuldade, peguei o elevador e fui direto até o 10º andar. Quando a porta abriu, caminhei até a última porta do corredor e bati com calma. Não demorou nem 10 segundos e a porta se abriu. Quem atendeu foi um senhor mais ou menos da minha idade, cabelo branco, óculos de aro fino, terno cinza claro. Ele me cumprimentou com um aperto de mão firme, daqueles de homem que ainda sabe o valor de palavra dada. E foi ali que começou a verdadeira virada da minha história. Aquele homem era ninguém menos que o responsável pelo cartório onde, há 2 meses, eu tinha registrado um documento muito importante. Um documento que ficava guardado ali, num cofre dentro daquela sala, esperando o momento certo para ser usado. Era meu testamento. Mas não qualquer testamento. Um testamento onde, depois de muito pensar, eu tinha decidido deixar tudo que era meu para quem realmente valorizasse minha história, e não para quem só lembrava de mim quando era conveniente. E naquela manhã, enquanto minha família achava que estava indo viajar tranquila, eu estava ali, assinando os últimos papéis, confirmando os últimos detalhes. Eu queria que tudo estivesse certinho antes de qualquer coisa acontecer. Enquanto ele me explicava calmamente cada detalhe, eu só conseguia pensar nos rostos deles lá no aeroporto. Será que naquele momento já tinham notado minha ausência? Será que alguém tinha perguntado, cadê o vô? Duvidava. Provavelmente estavam todos rindo, tirando selfie, falando de qual praia iam primeiro. Mas logo, aquilo mudaria. Porque naquele envelope que eu levei comigo, estavam as instruções para o advogado que estaria esperando eles lá no aeroporto, já sabendo da viagem deles. Era algo planejado com antecedência. Eu não ia deixar para depois. Tudo precisava acontecer exatamente naquele dia. Quando terminamos de assinar, o senhor do cartório me ofereceu um café, e eu aceitei. Sentamos na sala pequena, e enquanto ele preparava o café, eu fiquei olhando pela janela. Lá embaixo, a cidade seguia seu ritmo normal de feriado. Carros para lá e para cá, gente saindo para viajar, vendedores ambulantes montando barraquinhas de milho e pastel. E eu ali, no alto daquele prédio, me sentindo estranho, meio vazio, meio aliviado. É difícil explicar. É como se a gente passasse a vida inteira esperando o reconhecimento dos outros. Mas no fim, o maior reconhecimento que importa é o da gente mesmo. Saber que a gente fez o que pôde, que a gente foi digno, mesmo que ninguém tenha visto ou agradecido. Depois do café, me despedi, deixei tudo certo e voltei para a rua. Caminhei até a praça ali perto, sentei num banco de madeira e fiquei só observando o movimento. Um senhor vendendo pipoca passou, e eu até pensei em comprar, mas deixei para lá. Preferi só ficar quieto, respirando o ar daquela manhã de feriado, sabendo que, enquanto isso, meu filho e a família dele estavam prestes a descobrir que nem tudo era como eles pensavam. Não era questão de vingança, era questão de respeito, de mostrar que velho não é objeto de enfeite, não é planta para deixar num canto da sala assistindo TV até secar. E foi sentado ali, naquele banco, olhando para o céu meio nublado, que eu percebi que pela primeira vez em muito tempo eu estava calmo.
como se uma parte pesada do meu coração tivesse sido tirada de cima de mim. E talvez fosse isso mesmo. A vida da gente precisa de momentos assim, de parar, de olhar para trás e de entender que às vezes é preciso dar um passo para trás para mostrar para o mundo o tamanho da nossa história. Eu não sabia exatamente como eles iam reagir, mas sabia que de alguma forma aquilo ia marcar. E era isso que importava. Quando decidi me levantar daquele banco da praça, já tinha tomado minha decisão. Eu não voltaria para casa naquele mesmo dia. Não porque eu não tivesse para onde ir, mas porque eu precisava de um tempo para mim. Anos e anos vivendo em função dos outros, sempre esperando um convite, uma ligação, uma atenção. E agora, depois de tudo o que tinha acontecido naquela manhã de feriado prolongado, eu entendia que era hora de pensar no que me fazia bem de verdade. Então peguei o celular do bolso, aquele mesmo modelo simples que eu sempre usava só para ligação, e disquei o número de um velho amigo meu, o Carlão. Aquele tipo de amigo que a vida inteira tá lá, mesmo que a gente fique um tempo sem se falar. Carlão era desses que nunca mudou de endereço. Continuava morando no mesmo bairro de sempre, na mesma casa azul desbotada no final da rua. Quando atendeu o telefone e ouviu minha voz, nem perguntou muita coisa. Só disse: "Passa aqui, Amaro. Tô com a churrasqueira acesa." E foi exatamente isso que eu fiz. Peguei outro táxi e fui para lá. No caminho fiquei lembrando de quando a gente se reunia todo final de semana para assar carne, conversar besteira, jogar dominó. Era uma vida mais simples, mais verdadeira, sem tanta aparência, sem tanta pressão para agradar os outros. Chegando lá, quando desci do carro, Carlão já estava me esperando no portão, com aquele sorriso de sempre, os olhos apertados e a barriga grande de tanto tomar cerveja e comer churrasco. A gente se cumprimentou com um abraço forte, e ele logo percebeu que meu semblante não era o mesmo de antigamente. Me olhou de cima a baixo e falou baixinho: "Aconteceu alguma coisa, né?" Eu só balancei a cabeça e disse: "Depois eu te conto." Ele entendeu o recado, não ficou insistindo, e me chamou para entrar. Fomos para a varanda dos fundos, onde já tinha algumas pessoas da família dele. Netos correndo, filha servindo refrigerante e aquele cheiro de carne assando no ar. Foi ali, naquela varanda simples com uma cadeira de plástico para sentar e um copo de suco de laranja na mão, que eu comecei a sentir de novo um pouco de paz no peito. Enquanto o Carlão cortava a carne e servia os pedaços num prato de alumínio, ele foi puxando o assunto devagar, sem pressa. Falamos de coisas antigas, de viagens que a gente fez junto, de caminhão quebrado no meio da estrada, de noites frias dormindo em rede em posto de gasolina. E aos poucos, sem nem perceber, eu fui me abrindo. Falei para ele do que tinha acontecido naquele mesmo dia de manhã. Contei do envelope, do advogado, do testamento e, principalmente, do jeito que meu filho tinha me tratado. Carlão ouviu tudo calado, só assentindo com a cabeça, às vezes soltando um suspiro mais fundo, mas sem me interromper. Quando terminei, ele ficou um tempo em silêncio e disse só uma coisa: "Você fez certo, Amaro. Tá na hora desse povo aprender que respeito não tem idade." Depois daquele desabafo, ficamos ali mais algumas horas, relembrando histórias, rindo um pouco. Eu percebia que, mesmo com tudo o que tinha passado, ainda existiam pessoas que me viam de verdade. Gente que não me enxergava só como o velho do sofá, mas como alguém que ainda tinha história para contar. E foi naquele clima tranquilo que, no final da tarde, meu telefone tocou. Olhei na tela e o coração até apertou. Era o número do meu filho. Pela primeira vez no dia, ele estava me ligando. Não atendi de imediato. Deixei tocar umas 2, 3 vezes, enquanto olhava para o Carlão, que só levantou as sobrancelhas como quem diz: "Vai atender ou não?" Então respirei fundo e atendi. A voz do meu filho do outro lado não era mais aquela segura, fria, autoritária. Era uma voz tremida, quase sem saber o que dizer. Ele começou perguntando onde eu estava, se estava bem, dizendo que tinha dado um problema lá no aeroporto. E eu, com calma, só fui ouvindo. Ele falou que, quando chegaram para embarcar, foram chamados por um funcionário, que entregou uma pasta preta com meu nome. Dentro estavam os documentos do testamento, junto com uma carta minha. Nessa carta, eu explicava tudo.
que eu sabia que eles tinham me excluído da viagem, que eu sabia que não queriam mais minha presença, mas que mesmo assim eu deixava claro que não guardava mágoa. Só queria que eles soubessem que meu valor não dependia da opinião de ninguém. Enquanto ele lia a carta lá, pelo telefone, dava para ouvir o choro da esposa dele no fundo, os netos perguntando onde eu estava, e ele, com a voz embargada, dizendo: "Pai, me perdoa, a gente errou feio." Mas naquele momento, eu não disse nem sim, nem não. Fiquei em silêncio por uns segundos e falei apenas: "Filho, agora não é hora de falar disso. Depois a gente conversa." E desliguei. Não porque eu queria fazer pouco caso, mas porque naquele instante eu entendi que tinha chegado minha hora de ser ouvido com calma, no meu tempo, não no tempo deles. Naquela noite, depois daquela ligação, eu não voltei para casa. Carlão me ofereceu para dormir lá mesmo. Disse que tinha um quarto de hóspedes desocupado, cama arrumada, e eu aceitei. Dormi como há muito tempo não dormia, sem o peso no peito, sem aquele nó na garganta que eu vinha carregando fazia anos. Quando acordei, já era quase 8 da manhã. O cheiro de café passado no coador de pano veio direto da cozinha até o quarto, me trazendo uma lembrança da minha infância, lá no sítio dos meus pais. Aquele cheiro de café fresco e silêncio de manhã cedo sempre me fez bem. Levantei, vesti minha camisa, ajeitei meu chapéu e fui até a varanda onde Carlão já estava sentado, lendo o jornal e tomando o café dele como se o mundo inteiro estivesse em paz. Sentamos juntos ali, eu com meu copo de café com leite e ele com o dele puro, forte, sem açúcar. A conversa daquela manhã foi mais tranquila, sem pressa, sem peso. Ele me perguntou de novo se eu queria que ele ligasse para alguém da minha família, se precisava de ajuda para resolver alguma coisa, mas eu só balancei a cabeça e disse que não. Eu precisava de um tempo antes de voltar a falar com meu filho. Não era questão de orgulho, era de respeito próprio. A gente falou também sobre coisas mais simples: futebol, política, saúde. Essas conversas de quem já viu muita coisa e não se impressiona fácil. E naquele momento, olhando a rua lá fora, os vizinhos colocando cadeira na calçada, crianças brincando, eu pensei, talvez fosse hora de mudar de vez. Foi quando Carlão, depois de olhar bem para mim, sugeriu uma coisa que até então não tinha passado pela minha cabeça. "Amaro, por que você não vende a casa e compra um lugar menor só para você? Um apartamento, uma casinha pequena, num bairro mais tranquilo?" Na hora fiquei em silêncio pensando. A casa onde eu morava era grande demais para mim sozinho. E a verdade é que, depois de tudo o que aconteceu, aquele lugar tinha perdido o sentido para mim. Era cheio de memórias, é claro, mas também estava carregado de silêncio e solidão. Respondi para ele: "Talvez você tenha razão. Eu vou pensar nisso." E fiquei mesmo com aquilo na cabeça o resto do dia. Na tarde daquele mesmo dia, meu telefone tocou de novo. Era o advogado. Ele queria confirmar comigo se estava tudo certo para oficializar o testamento, agora que minha família já tinha recebido a notificação. Eu confirmei. Disse que estava decidido. E assim, pela primeira vez na vida, eu senti que estava no controle da minha história. Não que dinheiro fosse resolver tudo. Não era por isso. Mas era uma forma de deixar claro, de um jeito definitivo, que eu tinha valor. Que eu não era um velho largado esperando esmola de afeto. Depois da ligação, sentei de novo na varanda, com aquele envelope amarelo ainda guardado na bolsa, e fiquei olhando o movimento da rua, como quem assiste a vida passar de um lugar seguro. Mais tarde, já perto do final da tarde, decidi sair para dar uma volta. Fui caminhando sem destino muito certo, só seguindo o rumo da rua, passando por lugares que há anos eu não visitava. Passei em frente ao campo onde meu filho jogava bola quando era pequeno. Vi a praça onde a gente costumava tomar sorvete aos domingos. Cada esquina parecia contar um pedaço da minha história. E no meio desse passeio, acabei parando em frente a uma igreja. Uma daquelas igrejas antigas, de portas grandes de madeira, com bancos de madeira escura e vitrais coloridos. Entrei, sentei no fundo, sozinho, e fiquei ali. Não fui para rezar exatamente, mas para conversar em silêncio com Deus. Fiquei lembrando da minha esposa, que já tinha partido fazia 10 anos.
Foi com ela que construí minha vida, foi com ela que enfrentei tudo. E naquele banco, com as mãos apoiadas no joelho, eu disse para mim mesmo, será que ela ia entender minha decisão? Naquele momento, olhando para frente, para o altar vazio, veio uma paz estranha. Não era tristeza, nem revolta. Era uma certeza de que, mesmo com todos os erros e acertos, eu estava fazendo o que precisava fazer. Fiquei ali mais uns minutos, depois levantei e saí de volta para a rua. Foi só quando estava quase chegando de novo na casa do Carlão que meu telefone tocou pela terceira vez. E de novo, era meu filho, mas dessa vez eu não atendi de cara. Fiquei segurando o telefone na mão, olhando para o número na tela, pensando se deveria ou não. Até que respirei fundo e atendi. Dessa vez, a voz do meu filho veio diferente. Não era só arrependimento, era desespero. Ele disse que tinha passado a noite inteira sem conseguir dormir, que as crianças estavam perguntando por mim, que a esposa dele não parava de chorar, e que ele precisava falar comigo pessoalmente. Eu fiquei quieto, ouvindo, e perguntei apenas, "Pra quê, filho?" Ele respondeu, "Pra pedir desculpa olhando no seu olho, pai. Não é mais por causa de testamento, de dinheiro, de viagem. É porque eu errei mesmo. Eu preciso consertar isso." Foi aí que eu senti uma coisa diferente no peito. Talvez fosse verdade. Talvez ele tivesse mesmo entendido. Então eu disse, "Tá certo, filho. Mas eu não vou até vocês. Se quiser falar comigo, você vem até aqui." E passei o endereço da casa do Carlão. Ele disse que viria ainda naquela noite. E ali, pela primeira vez em muito tempo, eu senti que algo estava começando a mudar de verdade. Quando anoiteceu, eu já estava sentado de novo na varanda da casa do Carlão, com uma manta por cima das pernas e um copo de chá quente nas mãos. O vento daquela noite de feriado prolongado estava mais frio do que o normal, mas dentro de mim tinha algo diferente. Não era mais só mágoa nem tristeza. Era uma mistura de expectativa com um certo medo de encarar meu filho depois de tudo. Lá no fundo, mesmo depois de tudo o que ele tinha me dito, eu ainda não sabia se ele vinha realmente para pedir desculpas ou se era mais uma tentativa de consertar as coisas só por causa do testamento. Mas uma parte de mim queria acreditar que era sincero. Porque, apesar de tudo, é impossível desligar completamente o amor que a gente sente por um filho. Fiquei olhando para o portão, esperando, até que finalmente, quase 9 da noite, o carro dele apareceu na esquina. Era aquele mesmo carro que eu ajudei ele a comprar, anos atrás, quando ele ainda estava começando na vida. Deu um aperto no peito lembrar disso. Ele estacionou, desligou o motor e ficou lá dentro alguns segundos, antes de descer. Quando desceu, eu reparei que ele estava sozinho. Nem a esposa, nem os netos tinham vindo. Talvez fosse melhor assim. Era uma conversa que precisava ser só entre nós dois. Ele veio caminhando devagar até o portão, sem pressa, com as mãos no bolso e o olhar baixo. Carlão, que estava sentado ali do meu lado, se levantou, me deu um tapinha no ombro e disse, "Vou dar uma volta para vocês ficarem à vontade." E entrou para dentro de casa, deixando só eu e meu filho ali, frente a frente, depois de tanto tempo. Ele parou a uns 2 passos de mim, tirou as mãos do bolso e ficou em silêncio. Eu não disse nada, só esperei. Até que ele finalmente levantou o olhar e com a voz baixa disse, "Pai, eu nem sei por onde começar." Eu continuei calado, deixando ele falar no tempo dele. E então ele respirou fundo e começou a contar tudo. Que tinha ficado envergonhado, que os netos perguntaram por mim o tempo todo, que a esposa dele tinha chorado quando leu a carta que eu deixei, que ele mesmo tinha se olhado no espelho e sentido vergonha do que tinha feito. Ele disse que lembrava de quando eu o levava para a escola de caminhão, de quando eu comprava chocolate para ele escondido da mãe, de quando ele ficava esperando eu chegar de viagem para contar como foi o dia. E que agora, olhando para trás, ele percebia que tinha deixado tudo isso para trás, só por causa de orgulho bobo, de querer mostrar para o mundo que já não precisava mais de mim. E foi ali, naquele momento, que eu vi as lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Meu filho, homem feito de terno, de relógio caro, chorando na minha frente feito criança.
E aquilo mexeu comigo de um jeito que eu nem consigo explicar direito. Porque por mais que a gente se machuque, é difícil ver um filho chorar e não sentir junto. Foi aí que ele se ajoelhou bem ali na varanda, colocou as mãos no meu joelho e disse: Pai, me perdoa por tudo. Eu fui um idiota. Eu deixei o senhor de lado. Mas não é mais por dinheiro, não é pelo testamento. Eu só quero que o senhor volte para casa. E eu, com o coração apertado, respirei fundo e coloquei a mão no ombro dele. Disse assim: Filho, eu não tenho raiva de você. Nunca tive. Mas tem coisas na vida que a gente precisa passar para aprender. Eu precisei sentir o peso da solidão para enxergar que eu ainda tenho valor. E você precisou perder para entender que não se ganha nada passando por cima de quem te deu tudo. Ele ficou ali, de cabeça baixa, e eu fiquei só com a mão no ombro dele, sem dizer mais nada por um tempo. Depois de alguns minutos ele se levantou, enxugou o rosto com as costas da mão e disse: Pai, me deixa levar o senhor para casa agora. Mas eu olhei bem para ele e respondi: Não, filho, hoje não. Hoje eu fico aqui. Ele pareceu surpreso, mas não insistiu. Só assentiu com a cabeça, meio envergonhado ainda, e disse: Tá certo, pai, eu entendo. Aí ele me deu um abraço forte, desses que esmagam o peito da gente, e foi embora. Eu fiquei ali na varanda ainda um tempo, olhando as luzes da rua, pensando em tudo o que tinha acontecido. Pensando se aquilo era mesmo o começo de uma reconciliação de verdade ou só mais uma cena que a vida da gente prega. Quando Carlão voltou para a varanda, me olhou e perguntou: E aí, resolveu? Eu dei de ombros e respondi: Não sei, Carlão. Às vezes resolver não é o mais importante. O importante é a gente saber que falou o que precisava ser dito. E hoje eu falei. Ele assentiu. Serviu mais um café para nós dois e a noite seguiu daquele jeito. Simples, calma, mas com aquele gosto de coisa encerrada. E mesmo sem saber o que viria depois, naquele instante eu já me sentia um pouco mais em paz comigo mesmo. Na manhã seguinte, eu acordei com o sol entrando pela janela do quarto na casa do Carlão, e a primeira coisa que me veio à cabeça foi aquela cena da noite anterior, meu filho ajoelhado na varanda pedindo perdão. Por mais estranho que pareça, não doeu tanto lembrar. Era como se uma parte da ferida tivesse começado a cicatrizar ali mesmo, naquele momento. Eu levantei devagar, vesti minha camisa de sempre, coloquei o chapéu e fui para a cozinha, onde o Carlão já estava mexendo no fogão, preparando um café forte do jeito que mineiro gosta. Ele me olhou, deu um bom dia daqueles calmos e perguntou se eu tinha dormido bem. Eu só respondi: melhor do que há muito tempo. Enquanto a gente tomava o café, ele me disse que tinha que sair para resolver umas coisas, mas que eu podia ficar ali o tempo que precisasse. E eu agradeci, de coração. Depois que ele saiu, eu fiquei sozinho ali na casa, andando de um lado para o outro, olhando as fotos antigas nas paredes, lembrando de tempos mais simples. Até que, depois de uns minutos, meu telefone tocou de novo. Era meu filho outra vez. Dessa vez, eu atendi sem hesitar. A voz dele já estava mais firme, mas ainda com um tom de cuidado, quase pedindo permissão antes de falar. Ele disse: Pai, a gente queria te convidar para almoçar aqui em casa hoje, todo mundo junto, para a gente conversar direito. Eu fiquei alguns segundos em silêncio, pensando se aceitava ou não, porque parte de mim queria aceitar, queria ver meus netos, queria sentir de novo aquele cheiro de comida de domingo em família. Mas outra parte ainda estava desconfiada, com medo de cair na mesma situação de sempre. Ir, ser tratado como peso, ser esquecido no canto da sala enquanto eles viviam a vida deles. Mas aí eu lembrei do que tinha acontecido no aeroporto, da carta, do testamento, e pensei, talvez agora seja diferente. Então respondi: Tudo bem, filho, eu vou. Ele pareceu aliviado, agradeceu e disse que me buscaria em 1 hora. Quando ele chegou para me buscar, já vinha sozinho de novo, mas dessa vez o rosto dele estava diferente. Menos tenso, mais tranquilo. Quando entrei no carro, ele perguntou se estava tudo certo, se eu precisava de alguma coisa, e eu disse que não. O caminho até a casa dele foi em silêncio quase o tempo todo, mas não era um silêncio pesado.
Era mais aquele silêncio de quem está tentando recomeçar sem saber muito bem como. Quando chegamos, ele abriu o portão e eu entrei pela primeira vez em semanas naquela casa onde antes eu era só um visitante inconveniente. E logo de cara, quem veio correndo foi minha neta mais nova, que me abraçou nas pernas e disse: "Vovô, você voltou!" Aquilo me pegou de um jeito que eu não esperava. Ajoelhei ali mesmo, abracei ela com força e olhei em volta. A esposa do meu filho estava na porta, com os olhos ainda vermelhos de quem tinha chorado muito, mas com um sorriso no rosto. E lá dentro, já dava para sentir o cheiro de comida no fogão. Arroz, feijão, frango assado, aquela comida simples que sempre fez parte da nossa família. Fui entrando devagar, como quem pisa em território desconhecido, mas sem medo. Meu filho foi me mostrando as coisas, perguntando se eu queria sentar, se queria água, café. Um cuidado que eu já não estava mais acostumado a receber deles. Sentamos todos juntos à mesa, coisa que fazia muito tempo que não acontecia. A conversa foi devagar, sem forçar, sem cobranças. Eles perguntaram como eu estava, contaram das últimas novidades, falaram das crianças, da escola. Coisas simples, mas que para mim tinham um peso enorme. Era como se, aos poucos, tudo estivesse voltando para o lugar. Depois do almoço, minha nora veio até mim com um envelope na mão. Eu estranhei, mas ela explicou. "Seu Amaro, eu sei que o senhor fez aquele testamento, mas a gente queria te devolver isso." E me entregou um envelope igualzinho ao que eu tinha levado para o cartório, só que vazio. Era simbólico, mas dizia muita coisa. Eu segurei aquele envelope nas mãos por alguns segundos, olhei para eles todos sentados ali na sala e disse com calma: "Eu não fiz aquilo por dinheiro. Fiz para que vocês entendessem que respeito não se compra. Mas fico feliz que tenham entendido." Eles assentiram, e pela primeira vez em muito tempo, eu senti que podia respirar tranquilo naquela casa de novo. Quando fui embora, meu filho fez questão de me levar de volta na casa do Carlão, mas dessa vez me deixou com um abraço apertado e a promessa de que as coisas iam ser diferentes dali para frente. E eu, mesmo sem saber o que o futuro reservava, decidi acreditar. Na manhã do dia seguinte, já de volta à minha casa, eu acordei antes do sol, como sempre fiz a vida inteira. A diferença é que, dessa vez, não foi por causa de tristeza ou preocupação. Foi simplesmente o costume, aquele relógio interno de caminhoneiro aposentado que nunca desliga. Levantei, acendi a luz da cozinha e preparei meu café do jeito que gosto. Coado na hora, sem açúcar, bem quente. Enquanto esperava a água ferver, olhei pela janela da sala e fiquei observando a rua quase vazia, só o barulho de um ou outro carro passando devagar. E foi ali, com a xícara na mão, que percebi. Pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia sozinho dentro daquela casa grande demais para mim. Depois de tudo o que tinha acontecido nos últimos dias, parecia que um ciclo estava realmente se encerrando. Não só com meu filho, mas comigo mesmo. Eu já não carregava mais aquela angústia constante de esperar que os outros me enxergassem. E isso, para mim, já era uma vitória. Mas mesmo assim, enquanto tomava o café, fiquei pensando de novo na conversa que tive com o Carlão. Será que era mesmo hora de mudar de casa? Vender aquele lugar que eu construí com tanto esforço e começar de novo, num lugar menor, mais tranquilo? A dúvida batia forte, mas no fundo eu sabia que não era mais questão de espaço. Era questão de significado. Aquela casa já tinha cumprido seu papel na minha história. Peguei o telefone, disquei o número do Carlão e marquei com ele para a gente ir ver uns apartamentos pequenos ali mesmo na cidade. Coisa simples, 2 quartos, cozinha e sala, mas para não ficar jogado num canto grande demais. Ele topou na hora, sempre disposto a ajudar. E lá fomos nós, caminhando pelas ruas do bairro, visitando prédio por prédio, conversando com o corretor, olhando sacada, vendo se batia sol de manhã, essas coisas que quem já viveu muito tempo sabe que fazem diferença. Cada lugar que eu entrava, imaginava minha rotina ali dentro. Acordando cedo, café passado na hora, varanda para olhar o movimento da rua. E aos poucos, aquela ideia de mudança foi se tornando menos difícil de aceitar. No final da tarde, depois de visitar uns 4 ou 5 apartamentos, encontramos um que me agradou de verdade. Simples, bem arejado,
com um banco de madeira na sacada e uma vista bonita para a praça da cidade. Ali mesmo, sentado naquela sacada, senti uma paz diferente, como se aquele fosse o lugar certo para começar uma fase nova. Carlão olhou para mim, meio desconfiado, e perguntou: "Então, Amaro, vai encarar?" Eu só sorri de leve e respondi: "Acho que chegou a hora, Carlão." E foi assim que decidi. Ia vender minha casa grande e começar de novo, num espaço menor, mas cheio de significado para mim. No dia seguinte, entrei em contato com o advogado e coloquei a casa à venda. Foi um processo rápido, porque o bairro era valorizado e logo apareceram interessados. Meu filho, quando soube, me ligou perguntando se eu tinha certeza da decisão. E dessa vez, percebi sinceridade na voz dele, sem aquele tom de quem quer controlar tudo. Eu disse para ele: "Filho, é uma escolha minha. Tá tudo bem." E ele respeitou. Não insistiu. Não tentou mudar minha cabeça. Apenas disse que se eu precisasse de ajuda para mudar, era só avisar. E aquilo já era uma prova de que, de fato, as coisas tinham mudado entre nós dois. Nos dias que se seguiram, comecei a separar minhas coisas. Roupas, documentos, fotos antigas. Cada objeto que eu pegava na mão trazia uma lembrança. O caminhãozinho de brinquedo do meu filho quando era pequeno, a xícara que minha esposa usava todo dia de manhã, as fotos de viagens antigas, de quando a gente ainda fazia questão de registrar tudo em papel. Guardei o que realmente importava numa caixa pequena, o resto eu doei ou joguei fora. Não era apego às coisas materiais, era respeito pela memória, sem carregar peso desnecessário. Quando finalmente chegou o dia da mudança, fui para frente da casa, olhei ela de fora pela última vez e respirei fundo. Não era tristeza, era gratidão. Aquele lugar tinha me abrigado, tinha sido cenário de momentos bons e ruins, mas agora era hora de seguir em frente. Entrei no carro com o Carlão, levando só a bolsa de couro e a caixa com minhas memórias mais importantes, e seguimos até o novo apartamento. Assim que cheguei, deixei as coisas na sala e fui direto para a sacada. Me sentei no banco de madeira e fiquei olhando a praça lá embaixo, sentindo o vento no rosto, sabendo que dali para frente era uma história nova começando. Nos primeiros dias no apartamento novo, tudo parecia pequeno demais. Depois de anos vivendo numa casa grande, cheia de quartos vazios e paredes marcadas pelo tempo, era estranho olhar em volta e ver só o essencial. Uma sala, 2 quartos, a cozinha compacta. Mas logo essa sensação foi dando lugar a outra. Tranquilidade. A verdade é que eu não precisava de muito mais. Com meu chapéu pendurado na parede, minha cadeira perto da janela, meu rádio tocando música antiga baixinho. Aos poucos, aquele lugar foi se tornando mais do que um apartamento. Foi virando um refúgio. Um espaço só meu, sem lembranças ruins grudadas nas paredes, sem eco de silêncio pesado. Só paz. Um dia, enquanto organizava algumas caixas que ainda estavam fechadas, encontrei uma pasta preta. Dentro, havia várias fotos antigas. Eu e meu filho pequeno, minha esposa sorrindo em frente à nossa primeira casa, eu ao volante do caminhão. Fiquei ali um bom tempo olhando aquelas imagens, lembrando de cada detalhe. Engraçado como a memória da gente funciona, né? Tem coisa que parece esquecida, mas basta um olhar para tudo voltar, como se fosse ontem. Peguei uma daquelas fotos, a que meu filho estava comigo no caminhão, e coloquei num porta-retrato em cima da estante. Não era para alimentar tristeza, não. Era para lembrar de onde a gente veio, do que já viveu junto. Na mesma semana, meu filho me ligou de novo, mas dessa vez não foi para falar de testamento, de dinheiro, nem de casa. Ele me chamou para jantar na casa dele. Disse que queria que eu visse uma coisa. Eu confesso que hesitei antes de aceitar. Parte de mim ainda tinha medo de que fosse só mais uma tentativa de agradar por interesse. Mas resolvi dar uma chance. Afinal, se eu estava recomeçando, ele também merecia essa oportunidade. Chegando lá, fui recebido com outro clima. Nada de risadas frias ou conversas atravessadas. Meus netos vieram correndo. Minha nora me abraçou como se fosse família de verdade. E na sala, bem em cima da lareira, tinha uma moldura nova. Fui chegando mais perto para ver melhor, e meu filho,
com um sorriso meio tímido, explicou. A gente colocou essa foto aqui para não esquecer nunca de onde a gente veio. E lá estava. Era a mesma foto que eu tinha na minha pasta preta, eu e ele dentro do caminhão, anos atrás. Aquilo mexeu comigo de um jeito que não sei explicar direito. Senti um aperto no peito, mas dessa vez não era de tristeza, era de orgulho. Porque no fundo, acho que o que todo pai quer é isso. Ser lembrado não só pelo que deu, mas pelo que representou. O jantar foi simples, mas cheio de conversa boa. Falamos de coisas antigas, de histórias da estrada, de receitas que minha esposa fazia. Meus netos ficaram ouvindo tudo com atenção, perguntando detalhes, querendo saber mais. E eu, naquele momento, me senti de novo parte da família de verdade. Não só como figura de fundo, mas como alguém que ainda tem voz, que ainda conta, que ainda faz diferença. Quando terminei de comer, meu filho se sentou ao meu lado e disse, com os olhos meio marejados, Pai, obrigado por não desistir da gente. Eu só balancei a cabeça e respondi, a gente nunca desiste daquilo que é parte da nossa história, filho. Na volta para o meu apartamento fui pensando nisso, que talvez a vida da gente seja feita mesmo de ciclos. A gente nasce, cresce, cuida dos outros, é cuidado, depois, às vezes, é esquecido. Mas se tiver paciência, se tiver fé, as coisas acabam encontrando um jeito de voltar para o lugar. Não é sempre do jeito que a gente imaginou, mas é do jeito que tem que ser. Abri a porta do meu apartamento, pendurei o chapéu no mesmo lugar de sempre e me sentei na cadeira da varanda, olhando a praça iluminada lá embaixo, sentindo que, de alguma forma, tudo estava em paz de novo. Naquele momento, sozinho ali, eu olhei para o céu e falei baixinho, como quem conversa com alguém que já foi. Você viu, minha velha? Tá tudo certo agora. Pode ficar tranquila. E fiquei ali, olhando as luzes da cidade, sentindo o vento no rosto, sabendo que, apesar de tudo, eu ainda estava de pé. Ainda caminhando, ainda aprendendo. E foi assim que entendi que, às vezes, é preciso ser deixado para trás para depois ser buscado de volta com mais amor. Os dias foram passando mais tranquilos do que eu imaginava. A rotina simples no apartamento foi me trazendo uma paz que, sinceramente, eu não sentia havia anos. Acordava cedo, preparava meu café, lia o jornal na varanda, caminhava até a praça para jogar conversa fora com outros senhores que também tinham deixado para trás casas grandes e famílias complicadas. Era como se eu tivesse encontrado um ritmo só meu, sem depender de ninguém. Mas mesmo com essa calma, de vez em quando eu recebia uma mensagem ou uma ligação do meu filho. Coisas simples, tipo, tá precisando de alguma coisa, pai? Ou, os meninos tão com saudade. E mesmo sem responder de imediato, só de ver a mensagem já dava um certo alívio, uma sensação de que as coisas estavam mesmo mudando devagar. Até que num sábado de manhã, sem avisar, meu filho apareceu lá no meu apartamento com as crianças. Eu estava terminando de lavar a louça quando ouvi a campainha tocar. Fui até a porta, e lá estavam eles. Meu filho com uma expressão mais leve e meus netos carregando uma caixa de papelão. Eu estranhei na hora, perguntei o que era aquilo, e ele me disse, pai, a gente queria te ajudar a organizar algumas coisas aqui. E do nada, entraram trazendo dentro da caixa algumas lembranças que eu tinha deixado para trás na mudança. Um rádio antigo, uns livros e até mesmo a velha manta de sofá da casa antiga. Eu fiquei olhando aquilo, meio sem saber o que dizer, mas entendi logo o recado. Eles estavam querendo construir novas memórias ali, comigo. Passamos o dia juntos. As crianças me ajudaram a colocar as coisas no lugar. Minha nora apareceu mais tarde trazendo bolo de fubá e café quente. Foi um daqueles dias que não tem nada de extraordinário para contar, mas que, para quem vive muito tempo sozinho, vale mais do que qualquer festa. Entre uma conversa e outra, meu filho me perguntou se eu ainda pensava em mudar o testamento. E dessa vez, eu respondi olhando bem nos olhos dele. Filho, o que eu fiz ali não foi para machucar ninguém. Foi só para lembrar vocês que respeito e presença valem mais do que herança. Se vocês entenderam isso, para mim já tá bom. Ele assentiu, apertando minha mão com força, sem precisar dizer mais nada. No final da tarde,
Depois de ajeitarmos tudo, eles foram embora. Fiquei ali na varanda de novo, olhando a praça e pensando em tudo que tinha mudado. Mas foi nessa mesma noite que aconteceu algo que eu não esperava. Recebi uma ligação do Carlão. Ele não era muito de ligar à noite, então na hora já imaginei que fosse algo importante. E era mesmo. Do outro lado da linha, a voz dele veio meio séria, meio preocupada. Amaro, preciso te dizer uma coisa. Teu nome saiu no jornal. Eu não entendi de primeira. Pedi para ele explicar melhor. E ele disse que tinha visto na coluna de negócios do Jornal da Cidade a venda da minha casa antiga, junto com uma pequena matéria contando que eu tinha decidido doar parte do valor para um projeto social do bairro. Eu fiquei sem reação por alguns segundos. A verdade é que, quando vendi a casa, realmente tinha feito uma doação anônima para ajudar na reforma do asilo da cidade. Aquele mesmo onde eu costumava visitar alguns amigos. Não era algo que eu queria que aparecesse, mas parece que acabaram descobrindo e publicaram. Carlão perguntou se eu estava chateado, mas eu disse que não, pelo contrário. Era bom saber que, mesmo depois de tudo, de algum jeito, minha história estava servindo para ajudar outros. Fiquei pensando que talvez fosse mesmo esse o sentido de tudo. A gente vive, aprende, sofre, mas no final, o que importa é deixar alguma coisa boa para os outros. No domingo de manhã, logo cedo, fui até o asilo para ver com meus próprios olhos como estavam as coisas. Quando cheguei lá, fui recebido com um sorriso largo pela diretora, que já me conhecia de outras épocas. Ela me mostrou as obras, falou do refeitório novo, das camas reformadas, dos remédios comprados. E ali, andando pelos corredores, vendo outros senhores sentados, conversando, jogando dominó, senti um peso sair das costas. Era como se tudo tivesse finalmente encontrado seu lugar certo. Pensei comigo mesmo, se um dia for para mim parar num lugar desses, que seja desse jeito, com dignidade, com respeito, com história. Na volta para casa, enquanto caminhava devagar pelas ruas, senti o celular vibrar no bolso. Era meu filho de novo. Mas dessa vez, a mensagem era diferente. Ele tinha mandado só uma frase, curta, mas que dizia tudo. Pai, obrigado por ensinar sem gritar. Te amo. Eu parei ali mesmo na calçada, olhando para a tela do celular, com aquele nó na garganta que a gente não escolhe. Guardei o celular no bolso, ajeitei o chapéu na cabeça e segui caminhando. Porque às vezes, as palavras mais simples são as que mais ficam. E naquele momento, eu entendi que meu lugar no mundo ainda estava bem aqui, de pé, caminhando, com a cabeça erguida. Naquela segunda-feira de manhã, com o feriado já terminado e a cidade voltando à rotina de sempre, eu me sentei na varanda do meu apartamento, olhando o movimento lá embaixo. Gente correndo para lá e para cá, buzina de carro, lojas abrindo. Mas para mim, o ritmo era outro. Eu segurava minha xícara de café quente, o rádio tocando baixinho uma música antiga, e pensava em tudo que tinha vivido nas últimas semanas. Tanta coisa tinha mudado. Tanta coisa tinha se ajeitado. Mas lá dentro do peito, eu sabia que ainda faltava uma última coisa. Deixar registrado, do meu jeito, aquilo tudo que aprendi nessa caminhada. E foi por isso que naquela manhã, eu decidi escrever uma última carta. Peguei papel e caneta, coisa que quase ninguém usa mais hoje em dia, mas que para mim ainda tem valor. Coloquei os óculos no rosto, sentei à mesa, respirei fundo e comecei a escrever. Devagar, com calma, como quem conversa com alguém muito querido. Escrevi sobre o dia da viagem, aquele feriado prolongado que marcou minha história de um jeito que eu nunca imaginei. Contei da frase que meu filho disse: "Nós votamos. Você não vai mais com a gente. Lugar de velho é em casa vendo TV." Contei da dor que senti ali, parado no meio da sala com a mala pronta. Mas também escrevi sobre o que veio depois. Sobre o advogado, o envelope amarelo, a surpresa no aeroporto e principalmente sobre o perdão que nasceu de tudo aquilo. Fui escrevendo como se fosse para alguém que ainda estivesse lá, do outro lado, escutando com atenção. Falei da venda da casa, da mudança para o apartamento novo, das visitas do meu filho e dos netos. Falei até da doação que fiz para o asilo da cidade. Não para que me vissem como alguém bom ou generoso,
mas para deixar claro que a gente sempre pode recomeçar, de um jeito ou de outro. No final da carta, escrevi assim: se um dia alguém ler isso, quero que saiba. Não é rancor que me move. É respeito. Respeito pela minha história, pelas minhas lutas, pelas coisas simples que vivi. E se você está passando por algo parecido, se foi deixado de lado, excluído, não se esqueça. Seu valor não depende de quem te deixou para trás. Seu valor está no que você construiu até aqui. Dobrei a carta, coloquei dentro de um envelope branco simples e guardei na gaveta da estante, junto das fotos antigas e do meu chapéu de sempre. Não era uma carta para entregar. Era uma carta para mim mesmo, para lembrar que depois de tudo, eu continuei de pé. Poucos dias depois, meu filho apareceu de novo lá no meu apartamento. Dessa vez, trouxe a família toda. Os netos, a esposa, até uma torta de frango ela trouxe. Sentamos todos na sala pequena, que agora parecia grande só pelo fato de estar cheia de gente de novo. Falamos de coisas simples. Receita de bolo, time de futebol, escola das crianças. Nada de conversa pesada, só leveza. Depois do café, meu filho veio até mim, me puxou de lado e disse: pai, eu queria te perguntar uma coisa. O senhor está mesmo feliz aqui? Não quer voltar para a casa antiga? Eu olhei bem nos olhos dele e respondi com calma: filho, eu tô onde eu sempre quis estar. Num lugar onde eu sou lembrado, não só tolerado. E isso para mim já basta. Ele assentiu, me deu um abraço forte, e naquele abraço, eu senti que a vida tinha mesmo se ajeitado. Não era mais questão de testamento, de dinheiro, de viagem em família. Era questão de presença, de respeito, de amor de verdade, mesmo que às vezes atrasado. Quando eles foram embora, eu fiquei ali na varanda, olhando o entardecer, o céu ficando alaranjado, os primeiros postes da praça se acendendo. Peguei o rádio, coloquei numa música antiga de estrada, daquelas que eu ouvia quando ainda carregava carga pelo Brasil afora, e fiquei lembrando de tudo. Pensei no Carlão, nos amigos que a vida me deu e me tirou, na minha esposa que já tinha partido faz tempo. Pensei em todos aqueles que talvez, nesse exato momento, estivessem ouvindo minha história aqui pelo canal, passando por situações parecidas, sentindo as mesmas dores, mas também buscando o mesmo tipo de paz. E é por isso que, agora que cheguei até aqui, eu quero deixar para você, que está ouvindo, um último pedido. Se essa história tocou o seu coração, se você lembrou de alguém da sua família, se em algum momento você também já sentiu que foi deixado de lado, comenta aí embaixo. Diz pra gente de onde você está ouvindo, compartilha com alguém que precisa escutar isso. Porque histórias assim não são só minhas, são de todo mundo que já viveu o peso do silêncio e a força da reconciliação. Se você chegou até aqui, te agradeço por ter me ouvido e também gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar minha história. E para ajudar esse canal, se inscreve aqui e compartilha esse vídeo, porque todos os dias tem uma história nova e, quem sabe, uma delas não seja parecida com a sua também.